Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu me lembro, ele não figurava mais esturdio nem mais triste que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e quem ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabinha de polpa, como para caber justo remador, mas teve de ser toda fabricada, escolhida, forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra nem de 4 de léguas. O rio por aí se estrangendo, grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalçou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva e pálida. Mascou o beiço e bramou: "Cê vai? Você fique? Você nunca volte." Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei: "Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa?" Ele me retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pela remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para ela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomando juntamente conselho. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do asfalto da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se seguia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, de forma como cursava no rio, solto, solitariamente. Então, pois nossa mãe e os parentes nossos assaltaram, que o mantimento que tivessem ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava sem sobras, para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beira do rio, enquanto que,
No alumiado delas se rezava e se chamava. Depois, no dia seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora tão custosa para sobreviver. Só assim ele, no longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra de barranco, a salvo de bicho comer, a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava, facilitando, sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. A gente teve que se acostumar com aquilo. As pernas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Em si, na verdade. Tiro por mim, que não queria. Só com nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não entender de maneira nenhuma como ele aguentava. O que consumia de comer era só que um quase, mesmo do que a gente depositava no entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços para ter tanto na canoa, resistindo, mesmo na demasia das enchentes, no subido e aquado do lanço das correntezas enorme do rio, tudo rola ao perigo. Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvores descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só pensava. Não de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, de repente, com a memória no passado dos outros sobressaltos. Mas eu nem sabia que ele agora viraria cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficando preto de sol e de pelos com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma atestou que queria mostrar para ele o neto. Víamos todos, nós, no barranco. Foi num dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos choramos, abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudaram, no devagar e depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também. Uma vez, residia com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei. Na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão do seu feito. Seja que quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me disse que disseram, que constava que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontava a canoa. Mas, agora, esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião. No começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estendiam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que nosso pai fosse um enviado que nem Noé, que, portanto, a canoa que ele tinha antecipado, pois agora me reentrelembro. Meu pai
Eu não podia malciar e apontava já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que eu era que eu tinha tanta culpa? Se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio, o rio, pondo perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice. Essa vida era só demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, por quê? Devia de padecer demais. Ah! E por fim ele apareceu. Aí e lá, o vulto. Estava ali, sentado à polpa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai! Pai! O senhor está velho. Já fez o seu tanto. Agora o senhor não vem. Não carece mais. O senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, ambas vontades. Eu tomo seu lugar, pai. Eu tomo o lugar do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou de pé, manejou o remo n'água, proava para cá, concordando. E eu tremi, profundo, de repente, porque antes ele tinha levado o braço e feito um saudar de gesto, o primeiro, depois de tantos anos decorridos, e eu não podia. Por pavor, arrepiado os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir, de parte de além. Eu estou pedindo perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci, sei que ninguém soube mais dele. Sou homem, depois de tanto falimento, sou o que não fui, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos, que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. Eu e o rio abaixo, o rio afora, o rio adentro, o rio dentro de mim, o rio